Fala pessoal, beleza? Eu sou o PH e sejam muito bem-vindos ao Túnel do Geek. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 melhores e 5 piores adaptações de games para outras mídias. É mesmo, é? Começando pelas melhores. A primeira da lista é The Last of Us, obviamente, porque não tinha como ser outra. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. A lista está sendo feita justamente por causa dessa série. Tanto quem jogou o jogo quanto quem não jogou e está só assistindo a série, porque ela tem uma atmosfera muito boa. Os atores estão muito bem nos papéis. Muita gente eu vi reclamando que o Pedro Pascal não parece tanto o Joe, ou a Bella Ramsey não parece tanto a Ellie. Cara, se o ator ou a atriz são bons no papel, pegaram a essência do personagem, é muito melhor do que um cosplay na tela, que acontece muito em algumas adaptações. As camadas que a história toma, por exemplo, eu sou uma pessoa que vi um pouco do jogo, me aprofundei um pouco só na história do jogo, porque realmente eu já sabia que estava vindo a série, queria ver pela série como é que seria. Até me deu vontade até de jogar o jogo. Para uma pessoa que não jogou o jogo, para mim está sendo uma experiência muito boa, mas eu conheço pessoas que já jogaram o jogo, o 1 e o 2, e estão achando maravilhoso toda a ambientação da série, os personagens, os atores estão mandando bem. Então eu acho muito legal isso, é muito mais importante do que como eu falei, uma pessoa que pareça muito com o personagem. Isso já deu errado outras vezes em outras produções, de pegar um ator, uma atriz, que muita gente faz aquele tal de fancasting. Então é muito melhor um ator ou uma atriz que manda bem na atuação, com um roteiro bom, que é o que aconteceu. Eles são muito bons, fizeram Chernobyl. O próprio criador do game está na série, então dirigiu o segundo episódio, que é excelente. Ele realmente manda bem na direção. E o elenco, assim, dá para resumir em carisma. Uma coisa que é legal de ressaltar é que essa série ela acabou não caindo naquela mesmice de outras adaptações que vem a mão forte do estúdio e quer introduzir algum personagem que não existe e que só é por pressão de executivos. Isso é bom, que não veio. Tivemos exemplos mais recentes, que é o Cole Young, do Mortal Kombat. Tivemos exemplos mais antigos, que é a Alice, do Resident Evil. E vocês sabem o que deu, né? A segunda da lista é Arcane. É uma animação. Para quem é fã de LoL, deve ter ficado muito empolgado quando saiu a notícia que ia ter uma animação na Netflix de LoL. Ou pelo menos de uma parte de LoL. Uma parte bem específica. Mas é uma trama que quem deu uma chance que não joga LoL se surpreendeu. É uma trama que aborda muito o tema de repressão, de brigas políticas, de relações familiares. Mostra que os heróis eles são falhos, eles podem errar, podem tomar decisões erradas. Os vilões não são tão vilões, eles têm uma camada de cinza. Não é um mundo tão dicotômico, tão bem versus o mal. Então isso é uma coisa que faz a série ser valorizada. Muito melhor do que personagens com design legal batalhando por nada. E eu achei uma série excelente, que vai muito além do discurso e vai muito além do visual. Então é uma série que eu recomendo muito. E para quem é fã e para quem não é dos jogos. Isso que é legal. Uma obra se bastar pros fãs e pro novo público. Isso é muito legal. O terceiro da lista é Castlevania, que eu sou suspeito de falar porque eu adorei a série, eu adoro os jogos. Imagina uma história de vampiro. Agora imagina uma história do Drácula. Então imagine uma história do Drácula em formato como se fosse anime, na Netflix. Isso que é a proposta de Castlevania. Podia dar muito errado, mas deu muito certo. Castlevania começa com uma introdução do Drácula, ele vivendo recluso, vivendo tranquilo, até que ele se apaixona, a esposa dele acaba sendo condenada à fogueira pela igreja, pelas pessoas que ela ajudou, e ele acaba querendo se vingar.
Então, a história corta para o presente, onde vamos acompanhar 3 personagens querendo impedir que o Drácula continue com essa vingança dele, essa matança desenfreada. Entre os personagens, um deles é o Alucard, filho do Drácula. Coincidência? Acho que não! É uma série muito boa, tem 4 temporadas, ela é incrível, o pessoal fez um design perfeito dos personagens e é uma série que é rapidinha e é uma série muito boa de ver. E apesar de ser animação, ela é uma série que pega uns temas bem pesados. Influência de religião, caça às bruxas, quem que tá errado, quem é um monstro de verdade. Então é uma série muito boa de ver. E apesar de ser uma animação que muita gente tem preconceito, vale a pena, dá uma chance que vale a pena ver. A quarta da lista é Silent Hill. Silent Hill pega muito as imagens, porque ela se baseia muito no visual dos personagens do jogo. Pyramid Head, os outros monstros, mas como uma adaptação do game, mais precisamente do segundo, ela não se basta só nos visuais, né? Ela não pega o elemento chave, que é que tudo aquilo que ele está vendo, aqueles monstros saindo da cabeça dele, sai da mente do protagonista. Então, é um filme que tenta se bastar pelo visual, faz uma trama ok, um roteiro tranquilo, mas não ofende. Essa é a diferença, por isso que ela está nessa lista. Ela não ofende o fã, o público que jogou os jogos. Claro que os fãs, os jogadores de Silent Hill sempre tiveram esperança que com essa adaptação depois teria outras adaptações e que tivessem mais fidelidade com o jogo. E isso acabou não acontecendo, porque o segundo filme já é um pouco mais caído, porém é uma adaptação, a primeira pelo menos, ela é muito boa, e os fãs gostaram, acharam ok, e ainda tem esperanças, principalmente agora com o remake do segundo jogo, pode ser que estejam trabalhando no novo filme de Silent Hill, e aí sim, agora com o sucesso de The Last of Us também, tenha sim uma adaptação digna dos fãs de Silent Hill. O último da lista é uma aposta, porque foi uma aposta do estúdio pegar um filme de um ouriço azul. Sim, tô falando de Sonic. O primeiro trailer saiu e a gente viu o que aconteceu. Que coisa horrorosa! Foi aquela coisa linda, aquele design incrível daquele Sonic, que mais tarde acabou se redimindo em Tico e Teco. Porém, na época, os fãs espernearam, choraram, gritaram, ameaçaram, berraram, xingaram muito no Twitter, respiraram fundo, pediram educadamente para a produção do filme mudar o design, mudar aquela atrocidade que eles estavam fazendo com o personagem, e eles acataram, por incrível que pareça, mudaram, atrasaram a filmagem, trouxeram um novo trailer, aí sim, o ouriço estava como eles queriam, o filme foi legal, ok, muitos fãs adoraram. O filme fez tanto sucesso que ganhou uma continuação, vai ganhar uma segunda continuação e vai ganhar um spin-off. Essa série de filmes vai continuar porque o Sonic é um personagem bem popular. O humor do filme, o roteiro é bem simples, bem simplório. O humor é interessante. Tem quem goste muito, tem quem não goste. Tem quem ache muito bobo, muito infantil. Porém, é um humor gostosinho de tu ver despretensioso. Tem o Jim Carrey, que é um cara que faz muitos filmes bons. Ultimamente, acredito eu que só tenha sido Sonic mesmo. Mas vale muito a pena ver. Como eu falei, despretensioso, tranquilo, vai sem muita expectativa de nossa, é um poderoso chefão. Não. É só um filme despretensioso de um ouriço azul. Pelo amor de Deus. Vão tranquilo, mas vale a pena. Agora vamos para os piores. Worst of the worst. E esses são aqueles filmes que dá até um arrepio de tu lembrar que perdeu tempo de vida
vendo eles. O primeiro da lista é Street Fighter. Se hoje a gente tem medo quando fala em adaptação de jogos, Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. na época de Street Fighter, não era bem assim. Tinha algumas adaptações ruins, tinha uns lixo radioativo, que eu vou falar mais tarde, mas o pessoal tinha esperança. Principalmente porque os nomes do elenco do filme de Street Fighter eram bons. Van Damme, Raul Julia e outros atores que fizeram papéis um pouco menores e tal, que viriam no futuro ser reconhecidos por outros papéis e o tempo mostrou que eles eram muito bons. Nem só de bons atores um filme se sustenta, porque ele não tem uma coisa chamada roteiro. O roteiro do filme é radioativo, é um roteiro que não tem pé nem cabeça, ele descaracteriza os personagens, alguns personagens ter ideias idiotas, agirem de formas idiotas. Alguns personagens são, nossa, são descaracterizados de uma forma que é muito ridículo falar de um filme muito tão antigo assim. Porém, é um filme que muita gente lembra quando vai falar de filmes ruins, principalmente de adaptações ruins de jogos. Porque o visual, pô, muita gente pode achar legal. Eu acho ruim. Gaia, o Bison, o Blanca, o Dalsin, o Honda, vários personagens assim que foram totalmente descaracterizados. Ryu e Ken nem se fala, então é um filme que realmente foi um. Lixo, lixo, super lixo. E para tristeza dos fãs de Street Fighter, um ano depois vinha Mortal Kombat, que não ofendeu os fãs, e que muita gente lembra com carinho, ao contrário dos fãs de Street Fighter que tiveram que ver esse filme e alguns anos depois ver A Lenda de Chun-Li, que foi ruim demais também, mas não pior que esse. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Próximo é Max Payne. Ele tem um problema que se chama tentar ser brilhante não sendo. Max Payne tentou se sustentar na câmera lenta e na ação para vender o filme, e também no preto e branco, que em outros filmes deu certo, a câmera lenta também em outros filmes deu certo. Alguns daqueles recursos estavam saturados nessa época, e isso fez com que o filme já envelhecesse mal na época. Esse filme teve vários maneirismos chupinhados de outros filmes, mas sem o brilho dos outros filmes, né? Como eu já falei, preto e branco, câmera lenta, ação, várias coisas que não faziam sentido pro filme, né? O filme tenta ser genial, porém sem a genialidade de um diretor bom por trás. E ele também tenta se sustentar nos atores, como Michael Wahlberg, a Mila Kunis, mas acaba não valendo a pena. E na época ele já teve um boca a boca muito ruim, que fez a bilheteria ser bem fraca, e inconsequentemente o filme não fez valer a pena o investimento dele. Em resumo, esse filme é ilógico. Por falar em ilógico, vamos para o suprassumo dos filmes ilógicos, que é Super Mario Bros. Começando porque a princesa principal é a Daisy, não é a Peach. Tem o cabelo da Peach, tem a forma da Peach, é do Reino do Cogumelo, é sequestrada, igual a Peach, porém não é a Peach, é a Daisy. Por isso que eles até fazem uma espécie de romance entre ela e o Luigi, que claro, não tem nos jogos assim tão explícito que a Peach tá com o Mario, que a Daisy tá com o Luigi, mas muitos fãs fazem essa teoria. Luigi é outro personagem que, pô, sem o bigode, Luigi sem bigode não dá. É igual o Jim Gordon sem bigode. É golpe. O Yoshi desse filme é um Velociraptor. Cara, o Yoshi é pra ser um dinossauro. Tá, tudo bem. Não precisa falar qual. Mas, pô, precisava ser um Velociraptor? E aquele Velociraptor ali? Eu nem vou falar do browser e dos culpas, porque é isso aqui. É ridículo. E isso aqui também. Não dá pra acreditar que um filme que queria fazer Mario fez essas coisas aqui. A gente sabe que a produção foi uma completa bagunça,
de troca de diretor, volta diretor, os atores tendo que trocar as falas no meio do filme, o que deixou muitos atores irritados, até porque muitos filmes tiveram problemas, mas conseguiram consertar e dar a volta por cima. E esse acabou entristecendo a base de fãs do Encanador Italiano, que ficaram sem esperança de um novo filme até hoje. Porém, agora tá vindo uma animação do Super Mario que tomara que seja boa. Lembrando, ele não é italiano, já que vai ser o Chris Pratt que vai dublar. O próximo da lista é Alone in the Dark. Eu não preciso nem falar, né? Alone in the Dark é que não tem um cara sozinho no escuro. Pra começo de conversa, o filme já começa errado aí. Ele começa errado, na verdade, quando ele bota um letreiro aos moldes de Star Wars para explicar uma história do filme, para explicar o passado ali certinho e tal. Mas esse recurso seria muito válido se o diretor pegasse e aproveitasse o tempo que ele economizou com esse recurso no filme, continuando a história. Não precisa ficar repetindo o que foi falado ali e nem o que está nos pensamentos do protagonista, que também é outro recurso que tira um pouco da nossa atenção quando a gente está vendo o filme, né? Porque o ator pensa uma coisa, ele fala, e essa coisa já foi mostrada nesse letreiro. Então, ele é muito repetitivo, sonolento, as cenas são ridículas. Eles transformaram um filme que era para ser quase um filme de terror ou um suspense muito bem feito, numa ação com um pouquinho de suspense, um filme genérico, quase um Indiana Jones Z, que não dá nem para falar B, C. É ridículo. Mudam os personagens, mudam toda a trama. É uma coisa que não faz sentido, no caso, para esse filme. Mas ele é dirigido por Yu Bo, né? Que é um cara que já estragou várias franquias de sucesso de games. Então é óbvio que esse seria mais um, né? Não sei quem é que deu vários roteiros de jogos para esse cara, já que ele não conseguiu acertar um. Esse diretor é o famoso confia, né? Porque deram várias franquias e ele não fez nenhuma certa, e mesmo assim continuaram dando franquias para ele. Ele é um diretor que poderia ganhar uma lista própria, porque ele é um diretor que estragou tanta franquia que ele poderia ganhar 5 filmes ruins do Yubo. E eu teria que fazer uma parte 2 ainda. O último da lista é uma surpresa quando eu vi que esse filme existia, porque ele não é novo e ele não teve hype, ele não teve, pelo menos eu não lembro na época, devido ao sucesso do game Far Cry, que não teve tanto hype, não teve tanta gente falando desse filme. E quando eu vi o filme, eu entendi por quê. Porque o filme ele é ilógico, ele não agrada, as piadas são ruins. Ele tem diálogos horríveis, tu tem que jogar a suspensão de descrença lá no alto para te entender o filme. E tu tem que jogar o teu cérebro no lixo, porque esse filme ele parece que foi escrito para uma criança de 5 anos. Os diálogos são muito qualquer coisa, um roteiro safado, tem muito Deus Ex Machina, tem muita coisa que tu não tem como tu entender aquilo, como aquilo foi pro corte final do filme, sabe? Os efeitos especiais são horríveis, são tenebrosos. Soldados geneticamente modificados parecem os engenheiros do Alien, só para vocês entenderem. Como eu já falei do CGI, né? Tem uma cena de um helicóptero caindo em CGI que parece um PlayStation 1. A direção é confusa, as atuações são medíocres, mas tem atores razoáveis nesse filme, por incrível que pareça. Eu achei incrível isso. Tem os clichês mais ridículos, as piadas mais toscas que se pode imaginar. Eu já falei que ele tem vários Deus Ex Machina, mas no final é o suprassumo assim, do Deus Ex Machina. É incrível como eles conseguiram terminar o filme daquela forma tenebrosa. Nesse vídeo eu não falei dos filmes do Paul W.S. Anderson, não falei de Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City. Eu esqueci de botar nessa lista o Resident Evil da Netflix, que realmente ele estaria nessa lista de piores.
Os do Paul W.S. Anderson eu não botei porque pra mim eles são medíocres, então eles ficam na média, eles não são nem bons nem ruins, assim como Bem-vindo a Raccoon City. Eu acho que nenhum deles é pior que esse, a não ser a série da Netflix. Aí sim, essa é tenebrosa. Mas quem sabe eu faço uma parte 2 e se vocês gostaram, curta o vídeo, comenta aí embaixo qual é o ranking de vocês, quais são os melhores, quais são os piores. Se vocês querem uma parte 2, se concorda ou discorda, toca no sininho para receber todas as notificações e até a próxima.